Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal, César Ramos. Hoje nós vamos ver o politicamente correto que virou lei em nossa cultura. Peço a todos que se inscrevam nesse canal e compartilhem a valer esse vídeo. Então, pessoal, na capa aí eu coloquei a imagem do ministro da Educação, Abraham Van Traub. Ele está envolvido em mais uma polêmica aí. Coloquei uma capa ali, uma revistinha do Cebolinha. Então, o dia 4 de abril desse ano, o ministro da Educação, Abraham Van Traub, ele usou o personagem Cebolinha, esse que vocês estão vendo ali, da Turma da Mônica, para fazer uma brincadeira com a China nas redes sociais. Em razão dessa pandemia que veio da China, esse vírus que está arrebentando com o país, com a economia, matando milhares de pessoas. Então ele colocou assim no Twitter dele: geopoliticamente, quem poderá ser fortalecido em termos relativos dessa crise mundial? Poderia ser o Cebolinha? Quem são os aliados do Brasil no plano infalível do Cebolinha para dominar o mundo? Seria o Cascão ou alguém mais, amiguinhos? Então é uma ironia, uma brincadeira que ele colocou ali, se referindo à pandemia. Então ele escreveu, trocando a letra R pela letra L, que são palavras usadas pelos personagens da criação do Maurício de Souza, né? O Cascão fala tudo elado. Então essas mudanças de letra ridicularizam o sotaque que muitos asiáticos, chineses, japoneses usam ou cometem ao falar o português. Então, junto com a postagem, o Weintraub ele colocou a capa desse gibizinho ali, da Turma da Mônica, cuja historinha que tem ali se passa na China. Vejam só que coisa. Então, no Brasil, um ato como esse é considerado preconceito racial, racismo. O preconceito de raça é cor, etnia, religião e procedência nacional, é punível com reclusão de 1 a 3 anos ou multa, de acordo com o artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que prevê os crimes de racismo e preconceitos. Então, esses crimes, eles são, se forem realizados por meios eletrônicos ou por comunicação, eles podem ser agravados com reclusão de 2 a 5 anos. Por se tratar de um ministro de Estado, então, a denúncia dele é feita através do STF, porque ele tem foro privilegiado. Então, na época, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, acolheu uma representação do PSOL e de outros, representando que o Weintraub teria feito uma manifestação depreciativa com a utilização de elementos alusivos à procedência do povo chinês e blá blá. Então, hoje, mais uma vez, hoje, dia 4, né? Mais uma vez o ministro teve que ir na Polícia Federal depor no inquérito esse do STF por racismo. Isso eu considero isso um absurdo, uma perda de tempo, né? Nos governos petistas de Lula e Dilma, esse mesmo Ministério da Educação decidiu proibir a utilização nas escolas daqueles livrinhos do Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo e outros, porque considerava aqueles livrinhos preconceituosos e racistas, né? Alguns personagens daquelas história dos livrinhos, como o tio Barnabé, a dona Benta e outros, eles eram negros. E o Saci Pererê era um deficiente físico, ele não tinha uma perna. Então, os intelectuais, entre aspas, do PT e do PSOL, eles viam nisso uma ideologia racista na ficção e acharam melhor eliminar esse livrinho, tirar das bibliotecas das escolas e queimá-los. Então, a era petista foram vários episódios bizarros, né? Em 2009, por exemplo, o Ministério Público Federal pediu a suspensão da reedição desse dicionário aqui, essa edição aqui de 2009 do dicionário Wise, porque na definição da palavra cigano havia uma ofensa xenofóbica ou pejorativa contra a etnia, contra a raça dos ciganos. Então a editora teve um enorme prejuízo, uma dor de cabeça tremenda na justiça, mas, por sorte, um juiz da 19ª Vara Federal de Minas Gerais julgou improcedente o pedido e o dicionário pôde ser reeditado. Vejam só que absurdo. Isso se chama o politicamente correto. Então, um episódio bem engraçado também aconteceu com o humorista Danilo Gentili. Eu conto isso no meu livro, depois eu vou mostrar para vocês aqui. Ele fez uma piada na televisão ou no teatro, não lembro bem,
sobre os moradores do bairro Higienópolis, em São Paulo. Aquele bairro que mora o Fernando Henrique, lá, é um bairro antigo, tradicional, que moram muitas pessoas ricas e muitos judeus ali. Então, o prefeito de São Paulo, na época, queria implantar a linha do trem ali, do metrô, que passava no meio do bairro. E o pessoal se revoltou, ninguém queria saber de trem lá, e fizeram abaixo-assinado, foram para a justiça, e foram para a imprensa. Então, o Gentili, o Danilo Gentili fez uma brincadeira, uma piada, dizendo que, se referindo aos judeus que moravam no bairro, né, que a última vez que eles tinham entrado num trem, eles foram parar em Auschwitz, numa alusão àquele episódio do Holocausto na Alemanha nazista, lá quando os judeus foram para um campo de concentração. O Gentili sofreu enorme retaliação nas mídias, processos judiciais, teve que dar 1000 explicações e se incomodou muito por causa disso. Mas o Gentili ele não dá muita bola, porque ele é humorista e ele já está acostumado. Só a Maria do Ossário moveu contra ele uns trocentos processos pelas suas piadas contra ela ou contra o sistema. Então, esse é o Brasil que nós conhecemos, Brasil grancista, comunista, aparelhado e sem cultura. Imagine um homem como o Weintraub, que tem uma cultura imensa, quando ele fala uma coisa ou escreve alguma coisa, as pessoas, além de não entenderem, ainda ficam falando mal dele, como o Rodrigo Maia chama ele de analfabeto, não sei o quê. Então, por isso, pessoal, eu convido a todos os meus amigos aqui do canal, ou do Facebook também, que criem seus próprios canais, que gravem vídeos como eu estou fazendo aqui, botar a cara a tapa, façam postagens, apoiem, falem, gritem, não vamos nos calar, porque o Brasil é nosso, nós temos que manter a liberdade, temos que manter essa democracia, temos que manter o direito de expressão e de opinião, que querem nos tirar na marra agora, querem derrubar o presidente, derrubar o ministro da educação, o melhor que tivemos até hoje, que está tentando desaparelhar aquele MEC lá. E não vai ser o PT, não vai ser o PSOL, não vai ser essa esquerda maldita, esses comunistas, não vai ser o STF que haverão de nos calar. Nós temos que ter voz. Então, pessoal, eu peço a todos que acessem o meu blog lá, o site justiçaepolitica.com, e lá vocês vão encontrar, baixem grátis aqui esse livrinho, Marcílio Cultural, A Revolução pela Cultura. Tem todas essas histórias que eu tenho aqui, muitas historinhas pitorescas sobre isso, sobre essa revolução cultural que nos empurraram goela abaixo. Tem belas histórias dessa revolução marxista-comunista que tomou conta da cultura do Brasil e que está amarrando as pessoas com mordaça. Viram ali na capa do meu vídeo ali, o Abraham Weintraub com uma mordaça. Ele não pode mais falar nada que caem de pau em cima dele. Ele já tem meia dúzia de processos, inclusive um pedido de impeachment, que está lá no STF. Imagina o ministro da Justiça ter que passar por tudo isso. Então, pessoal, conto com vocês. Se inscreva no meu canal, aperte no sininho para ser notificado. Todos os dias, quase todos os dias eu publico um vídeo. São matérias super interessantes. Eu gostaria que todo mundo participasse. Obrigado.